Voltamos com o nosso Papo Direto, estamos falando com o diretor de Meio Ambiente dos Portos do Paraná, João Paulo Santana. João Paulo, você estava falando justamente sobre a questão das ações que os portos do Paraná tomaram no sentido de combater o coronavírus sem prejudicar toda a logística da movimentação de mercadorias dentro do espaço portuário. Como é que foi, quais foram as ações, quais foram as atitudes tomadas nesse sentido? O que vem acontecendo na prática para poder garantir que o coronavírus não entre? É claro, não é bem garantir, né? Na verdade, como o pessoal da saúde diz, quais são todas as medidas para reduzir os riscos? Porque você simplesmente eliminar, hoje em dia, é praticamente impossível. Para minimizar o risco de chegada, né? Exatamente. Bom, então, eu vou te responder fazendo uma conexão com a pergunta do bloco anterior, que foi a forma pela qual eu tive contato com a permacultura, que não foi só através da arquitetura, mas também através de um sítio, porque eu sou produtor rural, só que eu sou produtor rural de orgânicos, né? A gente produz lá no sítio erva mate, tabaco, amora, entre outras coisas, tudo orgânico, sem agrotóxicos. Mas, independente disso, por que eu estou comentando? Porque eu sei, e eu tenho vários colegas que são produtores rurais, convencionais, pessoal que trabalha com milho, com soja, produção de gado, e eu sei da realidade deles se a gente tiver um problema de escoamento de produção, né? Então, uma responsabilidade muito grande que a gente tem consciência dela ali na diretoria ambiental é para dar garantia na permanência da atividade econômica do porto, que é importar e exportar mercadorias, né? Então, quando houve o início da pandemia na China e que começou a preocupação e a gente começou você está vendo o que está acontecendo lá na China e tal, eu sentei com toda a equipe, né? Nós temos uma equipe que é pequena, mas é extremamente competente. O pessoal, tanto da área ambiental quanto de saúde e medicina no trabalho, e nós sentamos e começamos ali a estudar uma forma como é que está se comportando a doença, né? O que ela faz, como que ela age, é mais ou menos assim, vamos pegar então e vamos adaptar o nosso protocolo do Ebola e vamos inserir também o coronavírus? Vamos. E aí a gente começou. E aí, assim que nós terminamos, começaram as preocupações na esfera nacional, né? Na União, os decretos presidenciais e junto daí com a diretoria jurídica do Porto e a diretoria administrativa, nós sentamos nós temos a missão que o governador nos passou, que é ser um porto amigo do litoral, amigo de Paranaguá, da comunidade litorânea. A gente tem que dar o bem-estar e ser próximo dessa comunidade e garantir com que a atividade econômica aconteça. De que forma que nós podemos pegar os decretos presidenciais e trabalhar? E aí a gente juntou o jurídico com o administrativo e com o nosso conhecimento ambiental do que a gente percebia, como estava se comportando a doença, e estabelecemos algumas atividades e práticas de acesso, tanto pelos caminhoneiros, né, quanto pelos trabalhadores portuários autônomos. No pátio de triagem, é medida a temperatura do caminhoneiro, e se ele tiver com a temperatura normal, ele entra para classificar os grãos e vai para ser encaminhado para descarregar. Agora ele também recebe um kit cesta básica, né? A gente chama um pequeno rancho ali, né, para ele poder, porque tem vários estabelecimentos que até há pouco tempo estavam fechados ao longo do caminho, da rota dessas cargas, e eles tinham dificuldade de se alimentar, né? Mas digamos que o caminhoneiro seja aferido nele uma temperatura elevada. Aquela pistolinha manual a laser, ela não é 100% apurada, né? Ela não tem uma precisão. Então, o que se estabelece é a pessoa deu uma oscilação de temperatura, aguarda um pouquinho e faz novamente, né? Se confirmar que a temperatura está elevada, aí vai para uma triagem médica, onde ele vai fazer com o termômetro de pele, aquele famoso de pôr embaixo do braço, que ele é bem mais preciso, de coluna de mercúrio, e então o médico ele vai passar por uma entrevista médica com enfermeiros, técnicos de enfermagem, para darem uma peneirada, digamos assim, se aquela temperatura elevada pode ser em decorrência do coronavírus ou se é de algum outro problema de saúde que ele venha a ter.
E a partir de então se estabelecem critérios. Se ele vai descarregar com prioridade, se vai ter batedor levando ele, se vai vir alguém dirigir o caminhão dele, ou se vai trocar o cavalo mecânico da carreta e levar, né? Enfim, a gente garante que a carga seja descarregada e então os médicos junto com o paciente definem se ele vai para a UPA, se ele vai para isolamento em casa, né? Então, da parte do caminhão funciona assim. Ótimo. Na entrada da faixa portuária, a gente estabeleceu também a aferição de temperatura corpórea, as mesmas triagens de técnicos, médicos e enfermeiros, né? E também foi estabelecido ali o chamado pé dilúvio, né? É uma bandejona no chão com um líquido que a pessoa faz asepsia da sola do calçado para entrar e para sair da faixa portuária, para ela não carregar no solado do sapato dela o vírus para dentro do carro, da sua casa, né? Para esse vírus não se disseminar. E também a gente disponibilizou no acesso as pias com um detergente para fazer asepsia das mãos, álcool gel. E, além disso, foi abolido a entrada biométrica, que as pessoas tocavam a mão lá para fazer leitura biométrica por 90 dias, uma conversa que nós tivemos e gostaria de agradecer ao delegado da Receita Federal, que nos atendeu, entendeu a gravidade do problema e que estabeleceu que a gente deveria manter a segurança garantida do acesso à faixa. Então, a gente reforçou a prática da guarda portuária, conferir crachá com documento, né, para ver se as pessoas que estão acessando a faixa são realmente aquelas que estão portando o cartão. E durante 4 vezes ao dia é feita a asepsia de todas as superfícies com pulverização de um agente virucida, né? E além da faixa portuária, no acesso da faixa, isso ocorre também nas áreas comuns do pátio de triagem, em torno de cantinas, em torno de vestiários, né, as áreas administrativas, e também fazemos isso no acesso do Palácio Taguaré, que é onde tem a nossa área administrativa do Porto. Sim. Interessante para a gente saber mesmo como é que vem esse funcionamento, até porque tem muita gente que acompanha, sabe da questão portuária e tal, mas de repente por não ser um trabalhador, não necessitar estar num desses locais, não sabe como é que vem sendo esse dia a dia no combate ao coronavírus. E aí, voltando para a questão da Semana do Meio Ambiente, diretor, a questão assim, dos projetos que o Porto executa ou vem já trabalhando em parceria com outras empresas, mas voltados para a questão do meio ambiente em Paranaguá. Seria interessante a gente poder fazer esse registro, destacar aí quais são esses projetos, para a gente poder conhecer um pouquinho mais dessa estrutura. Tá. Então, antes de falar dos projetos, eu vou explicar para vocês como que eles são estabelecidos para nós, né? O Porto, em decorrência da sua movimentação de carga, ele é licenciado ambientalmente não pelo IAP, mas pelo IBAMA, que é um órgão federal, em virtude de sermos o segundo maior porto da América Latina em movimentação de carga. Porém, como somos menores do que Santos, nós somos considerados o porto mais eficiente da América Latina. Então, quando o IBAMA nos outorga a licença de operação, quando ele nos permite a atividade, isso tem que ser feito mediante um grande diagnóstico, né? Um grande estudo de impacto das nossas atividades, audiências públicas, onde se conversa com a comunidade, e dentro da comunidade não é só a população urbana de Paranaguá, mas a população das comunidades insulares, das ilhas, né? E ali a gente vai registrando nas audiências públicas e nos diagnósticos socioambientais o que tem de problemas que podem vir a acontecer em decorrência da atividade, seja de movimentação de carga, caminhão, navio ou de dragagem. Quando esse grande diagnóstico está estabelecido, identificado, mapeado, aí o IBAMA fala, vou dar um exemplo, vocês podem fazer a dragagem, porém vocês vão causar impacto nas comunidades de pescadores, na atividade pesqueira. Então vocês têm que ir conversar com as comunidades de pescadores e ver qual é a contrapartida socioambiental que o Porto pode dar para minimizar esse impacto. Nós não vamos aqui querer tapar o sol com a peneira e dizer que não existe impacto da atividade portuária. Ela existe e ela é bem significativa. Mas a nossa visão é que ela deve acontecer de forma equilibrada, com o meio sócio, com o meio físico, com o meio biótico. Então, dentro desse universo de programas
ambientais, que nós temos mais de 20 atividades que se subdividem em outras pequenas atividades, eu posso citar monitoramento de qualidade de ar, monitoramento de qualidade de água, e aí monitoramento de qualidade de água a gente vê sedimentos, turbidez de água, a gente mede a qualidade da água no alto da lâmina da água dentro da baía, no meio, no fundo, a gente monitora manguezais, pássaros, tem o programa Porto Escola com as crianças das escolas, né, de quinta série, a gente tem o monitoramento da emissão de ruídos sonoros, né, em mais de 30 pontos na cidade de Paranaguá. Enfim, são inúmeros desdobramentos de programas que ocorrem hoje, que nos são imputados mediante a autorização ambiental que nós temos. Me diga, com relação aos resultados em si de cada um, vocês fazem então monitoramento. Vamos imaginar aqui, a questão da água de lastro, por exemplo, eu que já fiz várias matérias relacionadas à questão da chegada dos navios, a troca de água que eles acabam fazendo, e tinha inclusive houve uma denúncia há muitos anos atrás, no sentido de que estavam fazendo a troca no lugar errado, e aí podia prejudicar Paranaguá por conta da possibilidade aí da chegada de uma espécie exótica, de alguma coisa diferente que pudesse, inclusive, contaminar ou prejudicar a vida marinha na Baía de Paranaguá. Para as pessoas terem acesso ou saberem quais são os resultados desse monitoramento, existe uma forma fácil, porque eu entendo, por exemplo, que as pessoas dentro de um Conselho Municipal de Meio Ambiente, por exemplo, o próprio Porto, de repente, né, provavelmente faça parte do Conselho da cidade, até para poder discutir os vários assuntos. Mas eu pergunto assim, essa facilidade de um estudante, de um professor universitário ou de um técnico de determinada área ter acesso ao resultado desses estudos e desse monitoramento que o Porto faz periodicamente. Tá, é importante destacar que por sermos um órgão público, né, a gente tem que dar prioridade para a transparência das informações e para a publicidade, né? Então todas as informações que nós temos levantadas são informações públicas, né? A gente só pede que quem quiser ter acesso à informação, que protocole o pedido. Isso é uma garantia para a pessoa e para nós termos como reivindicar que foi atendido o pedido ou nós provarmos que a gente atendeu. E isso acontece semanalmente. Os estudantes universitários, professores, as universidades nos pedem os números, os dados, né, os dados brutos, as informações, e a gente fornece pelo menos uma vez por semana. Eu estou assinando uma autorizaçãozinha lá, ou das informações dos pássaros, ou dos mangues, ou de monitoramento de qualidade de água, de ar, e da água de lastro não é diferente. Quem quiser ter acesso aos nossos registros, é só protocolar no protocolo do Porto um pedido. E isso é muito importante que seja dado essa publicidade, porque realmente a água de lastro ela pode vir a ser um problema muito grande. Eu gosto de fazer comparativos, né? Eu não sei se você sabe, as turbinas da usina de Itaipu, elas sofrem um problema muito grande hoje, que tem um mexilhão, que é chamado mexilhão tigre, que veio da Ásia, e primeiro que ele não nada e ele não anda, né? Ele é um bichinho fixo ali, ele gruda, né? E como é que ele foi parar na turbina de Itaipu, né? Então ele entrou pela foz do rio, né, da Bacia do Prata, entre a Argentina e o Uruguai, e pelas embarcações foi subindo até chegar na usina de Itaipu por pequenas embarcações, e hoje está dando problemas econômicos para o país, que tem que parar a turbina, fazer manutenção de turbina, e é um organismo exótico, que não tem predador natural. Então é muito natural e é saudável que a população esteja preocupada com a qualidade da água de lastro que é trocada dentro da Baía, porque tem a Normã da Marinha que estabelece quais são os critérios de onde e como as embarcações devem fazer a troca de lastro, né? E aí a diretoria ambiental, através da empresa de consultoria ambiental que é contratada, entra em todas as embarcações para fazer o monitoramento da qualidade da água de lastro e ver através da salinidade se essa água foi trocada
lá na origem desse navio ou se foi feita a troca como nós solicitamos em alto mar quando ele vem de fora do país. Exato. Quando ele vem de outro porto dentro do país, a gente já sabe que é mais tranquilo, né? Porque os organismos, que apesar de que é complicado a gente trazer um organismo para a Amazônia, por exemplo, aqui para o sul, ou vice-versa, levar um do sul para a Amazônia, né, que são biomas diferentes, né? Dentro do próprio estado do Paraná, a gente tem biomas diferentes, que é complicado a gente movimentar uma árvore daqui, por lá, uma de lá e por aqui, que pode trazer problema. E sobre esse assunto e outros relacionados aos projetos voltados para o meio ambiente, que a gente vai estar discutindo no terceiro e último bloco. Papo Direto volta já.